Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Domingo passado nós estivemos aqui adorando ao Senhor juntamente com vocês. Nós pudemos ouvir a palavra do Senhor ministrada pelo Pedro. Deus nos direcionando a uma nova semana. E hoje não é diferente, né? Eu quero pedir que as suas expectativas, elas não estejam postas em mim, em homens ou em qualquer outra coisa, mas que as nossas expectativas, elas sejam postas em Deus, porque só Ele tem o poder. A Ele foi dado o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e todas as coisas se submetem a Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada existiria ou existe, nada existiria ou existe se não fosse através dEle. Amém? Então coloque a sua expectativa em Deus. Quando você ouvir a palavra do Senhor e ver que ela entrou no seu coração e ali gerou algo glorioso, não hesite em glorificar, não hesite em levantar a mão, não hesite em adorá-lo, porque quando a palavra penetrar no teu coração, aleluia, ela vai trazer e ela vai produzir, ela vai fazer o que é necessário ser feito. Desde a hora que nós chegamos, o Senhor está neste lugar atuando através dos louvores. Deus confirmou a palavra através dos louvores. Não tenha medo. Põe a vergonha de lado, a timidez de lado, o medo de lado. Às vezes nós ficamos amedrontados com tudo que vemos, com tudo o que vivemos. E a palavra inicial já para você liberar aqui no mundo espiritual o que tem que ser liberado, porque nós não vivemos segundo os padrões desse mundo, não. Existe um mundo espiritual e os céus estão abertos neste lugar, e tudo aquilo que é no mundo espiritual, que foi liberado pela palavra, vai se cumprir em nome de Jesus. Porque eu não estou hoje pregando para pessoas comuns, não estou ministrando para pessoas normais, não. Eu estou aqui hoje, aleluia, para ser boca profética para aquele que confia no Senhor e tem ouvidos que obedecem, aleluia, para aquele que sabe que aquele que te trouxe neste lugar é poderoso para fazer além daquilo que você pediu ou pensou, aleluia. E é sobre Ele, aleluia, é sobre Ele, é sobre esse amor que nos impulsiona a estar aqui. Que nem orou a pastora, não é sobre uma rotina, é domingo, eu tenho que ir, eu tenho que estar lá. Não é sobre isso, é sobre Ele. Quando você põe no teu coração e você diz, eu vou lá amá-lo, aleluia, eu vou lá amá-lo. Eu não posso sair, eu não posso ficar em casa, mas antes eu tenho que ir lá, fazer parte de um corpo, aleluia, bem alinhado, bem ajustado, aonde vai amá-lo, devocioná-lo, uma adoração, um louvor, aleluia, aleluia. E quando você tem esse sentimento de amor e dedicação ao reino de Deus, meu querido, eu tenho certeza que o Pai que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Diga para o teu irmão, Ele é fiel. Não, fala mais forte para ele. E às vezes nós desacreditamos devido às circunstâncias dessa fidelidade, mas Deus está falando através da palavra, Ele é fiel. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 43, por gentileza. Isaías, capítulo 43. Eu quero já ser grato aos pastores Jean, Mislaine, obrigado pela confiança, pelo carinho, são meus amigos de longas datas, muito obrigado. Estou com minha família, hoje vendo meu filho Guilherme na bateria, e nós como pais já conhecíamos esse talento dele, né, que é um talento que o Senhor liberou para ele. A primeira bateria dele ele ganhou com 2 aninhos de idade. Ele era pequenininho, ele não sabia falar, e ele pegava as coisas de casa e falava
nós já percebemos isso, né? Que Deus, que ele nasceu com esse talento, que ele foi chamado para isso. Nós compramos uma bateria pequenininha e de lá para cá o Senhor vem despertando isso nele, e eu louvo ao Senhor. E as pessoas perguntam: você fez aula? Ele fez aula? Não fez aula. Os céus instruem. Amém? Quando o Senhor chegou para Noé e disse para ele: construa, vou falar de uma maneira simplificada para você entender, um barco gigante, aonde vai caber todos os animais de 2 em 2 e toda a sua casa. É muito louco, porque naquela época não existia barco, nem chovia para começar. E Deus fala para o homem: você vai construir um barco. Mas o homem ele não era marceneiro. E ali o Senhor, através do Espírito de Cristo, foi instruindo como havia que ser feito, como tinha que ser cortado, a metragem, como seria a estrutura, como faria, porque Deus instrui. E Deus te chamou, aleluia. Deus já diz, eu já quero levantar a mão profetizando. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te capacitar, não tenha medo, eu vou te capacitar, aleluia. Eu te chamei, eu disse: tu és meu, então não se preocupe, aleluia. Porque às vezes a gente está esperando grandes coisas, e Deus está dizendo: não, aleluia, eu vou te capacitar. É o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que os artesãos que pintaram a casa do Senhor, que esculpiram as pedras em ouro para ficar no templo, era o Espírito Santo que instruía eles e ensinava como tinha que fazer. E às vezes você está achando aí que vai ser por muito mover, acontecer. Deus está falando: não, só se coloca na minha presença, só confia, parai e ficai de pé, diz o Senhor, e você vai ver o livramento do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E o Guilherme, e o Senhor o chamou, graças a Deus, os meus filhos são todos crentes, batizados, a minha família, e eu louvo a Deus por isso. É uma alegria imensa, né? Nós vemos os nossos filhos na presença, na casa do Senhor, exercendo o ofício naquilo que foi chamado. É uma alegria muito grande. Ontem em casa a vizinha fez um aniversário de 16 anos, chamou muitos jovens, e todos passando na frente de casa com bebidas alcoólicas e bagunça, e toda hora eu olhava para meus filhos e falava: Senhor, muito obrigado, porque eles são do Senhor, eles são crentes, estão aqui dentro de casa, o Senhor tem guardado. Essa promessa vai alcançar a sua casa e a sua geração, essa promessa vai alcançar a sua família. Eu já quero declarar que aqueles que estão, vou falar desse jeito, você vai entender, espalhados, diz o Senhor, eu vou ajuntá-los para perto de mim e vou trazê-los de volta, aleluia, para os meus braços de amor. Então você confia nessa palavra, toma posse, acredita nela, acredita na palavra. Deus é fiel, aleluia, glória a Deus. Isaías 43, eu quero ler com você a partir do versículo 10. Assim: vós sois as minhas testemunhas e meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais em minha pessoa e entendais que eu sou o Deus, e que antes de mim nenhum Deus se tornou, tampouco haverá algum depois de mim. Versículo 11: eu mesmo, eu sou Yahvé, o Senhor, além de mim não haverá Salvador algum. Vou falar de novo, Deus falando através de Isaías: além de mim não há Salvador algum. Olha o Senhor dizendo: eu revelei, salvei e proclamei, eu, não um Deus estrangeiro de qualquer outra nação entre vós que o fizestes. Portanto, sois minhas testemunhas que eu sou Deus, assim declara Yahvé, desde toda a antiguidade, a eternidade.
eu sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aplauda Jesus, por favor. Aplauda Ele, mistura a glória a Deus. Mistura a glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Poderia fechar agora e irmos embora, porque foi tão forte só a leitura desse texto, que o Senhor se apresenta para nós, dizendo coisas imutáveis assim como Ele é, dizendo coisas incomparáveis assim como Ele é. Ele está dizendo ao povo através de Isaías: vocês são as minhas testemunhas. Deus está dizendo assim para você entender: vocês testemunharão, aleluia, vocês testemunharão, ou testemunharam nesse sentido aqui, vocês testemunharam, dizendo, vocês viram o que eu fiz, vocês conheceram quem eu sou, vocês contemplaram que além de mim não existe outro Deus. Vocês viram tudo que eu proclamei, declarei e fiz com vocês. E declara o Senhor assim, aleluia. E Ele está falando ao servo que Ele havia escolhido, para que saibais e creiais. Deus está dizendo assim: saiba, aleluia, que eu sou. Deus afirma de novo, assim como Deus usou Isaías para falar com o povo de Israel, Deus através da sua palavra se revela a nós pelo Espírito Santo e diz assim: você que eu escolhi para estar neste lugar, nessa casa chamada casa de oração nessa noite, você saiba, eu te escolhi. Eu quero que você creia que eu sou, aleluia. Você conhece a sua história, você conhece a sua própria trajetória, e você sabe a situação real que você enfrenta hoje. Você sabe como estão os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções diante do Senhor. Só você conhece, mas eu quero dizer que aquele que prescruta as profundezas de Deus e revela aos homens as profundezas de Deus, que é o Espírito Santo, conhece o teu coração. E Deus está dizendo para alguém aqui: te chamei, te escolhi, creia que eu sou, aleluia. Às vezes nós ficamos tão fixados nas impossibilidades que vemos, e quando a gente fala do eu sou, não sei você, mas quando eu leio essa palavra e o Senhor fala para mim, eu sou, eu fico vendo, imaginando em mim, com a minha, vou falar com a minha pouca força, imaginando a grandeza desse Deus. Não consigo trazer palavras à minha mente ou à minha boca que consiga imensurar como Ele é grande, mas eu posso dar exemplo de algumas coisas que esse Deus grandioso fez, que demonstra quem Ele é, aleluia. Ele olha para uma terra informe, vazia e sem nada, vazio, jogada na escuridão, decide criar luz, decide criar vida, decide formar uma terra que hoje, um planeta que está fixado na palma das suas mãos. E quando eu olho esse versículo que diz que a terra está fixada na palma das suas mãos, olhando para o tamanho do globo terrestre, olhando para todo sistema solar que nós temos, eu fico imaginando Deus segurando a terra na palma das suas mãos, olhando e sustentando tudo aquilo que Ele criou. Você consegue imaginar a grandeza desse Deus?
Deus está dizendo para alguém aqui: você não vai duvidar mais, você vai crer, você vai confiar pela palavra, você vai se levantar pela palavra, você vai mover pela palavra. Entenda, Deus está dizendo: entenda, eu sou Deus. Entenda, às vezes nós não temos entendido ou conseguido compreender, por causa da nossa humanidade corrompida e falha, mas Deus está dizendo: entenda. Deus vai abrir a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, porque eu estou falando de coisas espirituais. Aleluia. Entenda, eu sou. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, está um homem chamado Moisés, apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente, ele vê um arbusto pegando fogo, e ele olhou para aquilo pegando fogo, mas o que mais chamou a atenção, era que aquele fogo não consumia os galhos, só pegava fogo, não virava cinza. E ele questionou dentro de si, e olhou para aquilo: não, tem alguma coisa que não é normal, está pegando fogo, mas não está consumindo. Alguma coisa o atraiu, chamou a atenção. Quando ele chegou àquele lugar, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. Vou dizer algo assim: Deus está atraindo alguém para algo mais profundo, íntimo e particular. E Deus está dizendo que vai tirar alguém da normalidade, alguém que tem vivido a sua rotina de acordar, levantar, trabalhar, limpar, lavar, acontecer, tem vivido assim. Deus está dizendo para alguém aqui: não se preocupe, aleluia. Hoje você não entende, mas Deus está dizendo: é eu que estou movendo, agindo e fazendo, e vou tirar você da normalidade. A minha glória vai se manifestar onde você menos espera. E aquilo que você tem achado estranho, diz o Senhor dos Exércitos, é a minha mão fazendo para te atrair. Alamacheira baralabalabai. Aleluia. Oh, aleluia. Deus vai quebrar essa rotina. Deus anuncia a Moisés que ele seria o libertador daquele povo que há 430 anos vivem em escravidão. Detalhe, estamos falando de um homem que estava fugindo da terra do Egito. Estava lá escondido na casa do seu sogro. E agora Deus o chama. E quando aquela voz o atrai, ele vai correndo. E Deus fala: não, peraí, tira a sandália. Tira a sandália. Porque o lugar que você vai entrar a partir de agora é santo. Oh, Espírito Santo de Deus. O lugar que você vai entrar agora é santo. Você estava vindo de um caminho, de uma história de vida, você estava vindo de uma trajetória. Eu permiti, estou falando assim porque é o que o Espírito Santo está ministrando em mim. Eu permiti você nascer hebreu, crescer egípcio, aprender, conhecer lá dentro, estudar, desenvolver tudo que tinha lá, ser reconhecido lá dentro, receber um anel de poder lá dentro, quase chegou ao trono, mas no meio do caminho eu permiti que algo aparentemente trágico acontecesse e você fugisse, porque você estava sentenciado. Meu Deus, aleluia. Mas agora, eu apareci. Não é mais só você,
Aleluia. Não é mais só a sua história, não será só a sua dor, não vai ser a sentença, aleluia, que decretaram sobre a tua vida, porque eu te escolhi, tu és meu, e eu sou, está te chamando, está te atraindo, aleluia, está te atraindo. Nós não entendemos o porquê às vezes estamos tão aflitos ou constrangidos, ou até mesmo, vou dizer essa palavra, não se assuste, perturbado em nós. E nós às vezes procuramos subterfúgios, procuramos comer um chocolate, talvez, procuramos falar com o pastor, que não é ruim, amém? Procure-o. Estou jogando trabalho para você, né? Procure-o, mas vocês vão entender o contexto do que Deus está querendo falar. Procuramos o tio, o pai, o amigo, procuramos o Nubank, né? A gente fica passando humilhação, tentando achar o rostinho lá. Quem entendeu, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Quem crê que Deus está falando? Procuramos fazer um churrasco, quem sabe, confraternizar, fazer um amigo. Vamos visitar a igreja do irmão, a igreja do amigo, do vizinho. Procuramos tantas outras coisas. E o Senhor está falando assim para você: não, eu te escolhi, tu és meu. Você vai ser, olha o que Deus está falando agora comigo, você já viu, já testemunhou, mas você vai, a partir desse encontro, que veio essa palavra, se tornar uma testemunha de quem é o eu sou na tua vida. Aleluia! A partir desse encontro, você vai se tornar uma testemunha real, viva, verdadeira. E quando vier alguém contestar, porque isso foi o que Moisés disse: Senhor, tudo bem, eu posso até ir, eu vou, eu tenho coragem, mas quando eu chegar lá, para os meus irmãos, para os anciões, ou até para Faraó, para dizer quem me mandou, daí Deus diz para Moisés, você vai dizer para ele: o eu sou te enviou. Aleluia! Diga que o eu sou. Moisés, você vai passar a viver coisas sobrenaturais. Aleluia! Quais sinais, Senhor? Você tem um cajado na mão, joga. Você já sabe. Deus está dizendo, você vai ser testemunha real. Ninguém vai poder contestar o que Deus está fazendo, falando e determinando na tua vida. Você vai ser testemunha real que o eu sou te enviou de verdade e te trouxe a este lugar. E eu não estou aqui para te motivar, porque isso não é uma palavra motivacional. Não sou o seu psicólogo e nem coach. Eu sou anunciador da palavra de Deus, falando para alguém aqui hoje: é a hora, chegou a hora do encontro e chegou a hora de tirar a sandália. Chegou a hora de tirar a sandália. Tira, Moisés, a sandália, porque você veio de terras longínquas, você veio de terras distantes, está carregada de areia do deserto. Não que agora você não vai andar no deserto, entenda, mas é que outrora você andava por si, pelas suas próprias vontades, mas agora não é mais como você quer, como eu quero. Até quando você vai negar a existência desse Deus e cumprir o que Ele quer que você cumpra?
Porque às vezes nós cantamos que o teu reino venha sobre nós, seja feita a tua vontade, mas não funciona na vida real, no cotidiano, na prática, vamos dizer na prática cristã, não funciona, porque nós nos tornamos, não se ofenda com o que eu vou falar, nós nos tornamos mendigos espirituais, pedintes. É só sobre o que Ele pode dar, e sobre o que Ele pode fazer. E quando Deus se apresentou a Moisés, não era sobre o que Ele poderia dar, ou pelo que Ele poderia fazer, mas era por quem Ele é, aleluia, é por quem Ele é, eu estou aqui por quem Ele é. É muito bom receber a bênção, a graça, e tudo isso é real, e vai acontecer. O Senhor Jesus, lá em Mateus 6, Ele deixou muito bem claro, Ele disse: não vos andeis ansioso com o que haveis de comer, de beber ou de vestir. Os príncipes desse século se preocupam com isso. Vejam as aves, não semeiam, não colhem ou sustentam. O lírio, eu visto ela com os orvalhos. Vocês valem mais do que muito mais que isso. Vocês têm mais valor. Buscai o meu reino e a tua. Quem sabe, diga aí para mim ouvir. O que, igreja? E tudo que você precisa será. Pegou esse direcionamento para essa semana? Pegou esse direcionamento para viver coisas extraordinárias do eu sou? E Deus não é uma moeda, Deus não é moeda de troca, onde você chega e paga para Ele, Ele é obrigado a fazer alguma coisa por você. Ele é o teu Deus, o teu Senhor, o teu Redentor, o teu Salvador. Ele disse aqui: eu revelei. Esse revelei não é essa revelação que a gente anda ouvindo por aí, que também revelação não é dom espiritual. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Tem gente que acha, pastor, que revelação é dom espiritual. Nós temos 5 textos bíblicos que nos revelam o que é dom espiritual. Amém? Em um outro tempo eu mostro isso para vocês, ou pergunte para o pastor. Ele diz assim: eu revelei, esse revelei, eu vos fiz conhecer o meu poder. Eu salvei, eu proclamei. Ele está dizendo: fui eu, não foi um Deus estrangeiro. Deus está dizendo para alguém aqui: vai cortar os laços e desapegar. Não é o que, não é quem, não é como, é sobre Ele. Não sei em quem você tem posto a sua confiança. Aleluia. Pilatos chegou para Jesus e disse: eu tenho poder para te liberar. Jesus olhou para ele e disse: se do alto não te viesse poder, você não teria nada. Oh meu Deus, perdão, que eu estou olhando para o povo. Então, é tempo de você olhar para Ele e dizer: não, eu não posso mais ser esse crente gelatinoso, esse crente titubeador. Sabe o que é titubear? É cochear em 2 pensamentos, é duvidar. Aleluia. É aquele crente: eu sou crente, mas quando é na hora de exercer o ofício cristão, não é? Diz o Senhor: eu te fiz viver tudo isso para te preparar para algo maior que eu tenho com você. Não vai fugir mais, chegou o tempo e a hora vem, porque a sarça está queimando. Tira a sandália dos seus pés, estou anunciando, você vai ser testemunha a partir de hoje de coisas grandes. E quando chegarem para você amanhã ou depois: nossa, mas você vai fazer?
mas será que vai dar certo? Mas você vai falar, não filho, não é sobre mim, é sobre Ele, aleluia, não é sobre a minha força, é sobre o poder dEle, não é sobre quem eu sou, é sobre quem Ele é, não é no que eu posso, é Ele pode, aleluia, e aquele que peleja por mim, aleluia. Já vou terminar. Tirar as sandálias também simboliza aliança e firmamento. Antigamente, quando eu firmava um contrato com alguém, e eu acordava com aquilo com outra pessoa, foi assim que aconteceu com Boaz, o aquisitor de Ruth. E quando ele firmou o contrato com o inquiridor de Ruth, e passou a ser ele agora o que ia assumir as terras dela, né? E ela ia cuidar dela. Ele tirou uma das sandálias dos pés, preste atenção, e deu para aquele homem, diante de 10 testemunhas, disse: o nosso acordo foi firmado. Mas lá com Moisés, Deus fez diferente. Deus disse para ele: olha, eu tenho uma aliança com você, eu vou fazer um acordo com você. Mas preste atenção, Deus não falou para Moisés tirar uma sandália. Deus falou para Moisés: tira o quê? As sandálias, porque o lugar que você está pisando hoje é santo. O que eu tenho com você não é só um acordo, um firmamento humano, é espiritual, é divino, é santo, é glorioso, é único, é verdadeiro, é sobrenatural, não é desse mundo, não é sobre aqui, aleluia, é algo maior, aleluia. Dizendo para ele: olha, não quero que você me dê só uma sandália e ainda fique pensando de como seria, como aconteceria, ou tendo vontades de olhar para trás, talvez ainda querer ficar no Egito comendo cebolas e coentro. Mas não, Moisés, é para tirar as sandálias, porque o que eu tenho com você não vai dar para voltar. Agora não dá para voltar mais, porque para onde eu vou te mandar, você vai enfrentar, aleluia, o homem mais poderoso do Egito. Você vai confrontá-lo no meu nome, e eu vou garantir vitória absoluta sobre essa situação. Deus está dizendo para alguém: não temas quem, não temas como, eu sou contigo, diz o Senhor. Harabaxeira baralabalabás. Mas faça essa aliança, tire essas sandálias, tire esses pensamentos, essa sujidade. A Bíblia diz: quem é sujo, suja-se mais ainda, mas quem é limpo, limpe-se mais. Aleluia. Vou terminar. No versículo 15 do 43 mesmo diz assim: eu sou Yahvé, o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, outrora, preste atenção, assim diz o Senhor, outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Essa vereda aqui não é interpretada como verdade, essa vereda é interpretada como caminho ou direção. Deus, na outrora, se apresentou e criou um caminho e uma vereda, uma direção. Mas diz o Senhor, o que fez sair o carro, o cavalo, o exército e a força, eles juntamente jazem ali, e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Deus está dizendo: aquilo que eu fiz, aquele grande mover, ficou ali. Os carros, os cavalos, o exército, o mar, está tudo ali. Quem já sabe disso, diga amém. Você já sabe da situação, mas Deus está dizendo assim, no versículo 18: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considerais mais os fatos antigos. Deus está dizendo no 19, aleluia:
eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a percebeis? É uma pergunta. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou fazendo uma coisa nova, diferente daquilo que você já viu ou imaginou. Eu te chamei, eu sou na tua vida e vou realizar coisas novas. Você não está percebendo? É uma pergunta, não está percebendo? Os carros e cavaleiros já foi. Está vindo a luz. Quando eu falo está vindo uma luz, uma coisa nova, é que vai se tornar visível aos nossos olhos. Diga para o seu irmão: vai ser visível, palpável e audível. Fala de novo: vai ser visível, palpável e audível. Quem crê, dá a melhor salva de palmas para Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! É disso que você vai testemunhar a partir de agora. É dessa grandeza, é desse poder. É isso que você vai viver essa semana. E não estou dizendo que você não vai encontrar diversidade no caminho, vai, mas você está enviado debaixo dessa palavra a viver coisas gloriosas. Você está direcionado pela palavra a não temer, a não se constranger mais, a não precisar correr para A, B e C. Jeová Jireh, aleluia, o eu sou está te esperando, vem para mim. Sabe o que ele disse? Clama a mim e responder-te-ei. Além de eu responder, eu vou anunciar. Jeremias 33:3. Eu vou anunciar coisas grandes e poderosas ou firmes. Essas coisas firmes, está dizendo assim, é coisa poderosa, é uma promessa que não vai poder ser tirada de você. Aleluia. Então, meu amado, levante-se, por favor. Isso, fique de pé. Creia na palavra. Clama, busque o Senhor. Não espere Ele, não coloque Ele em segundo plano. Nós somos procrastinadores do reino. Infelizmente existe hoje uma geração que desacredita da volta do Senhor, criando coisas tão, vou falar desses termos, bizarras, absurdas pela palavra, que nos envergonhamos deste tipo de evangelho. Mas diz o Senhor: vocês são as minhas testemunhas. Vocês revelam, olha isso, vocês revelam quem eu sou, através da maneira que vocês vivem, aleluia, através do caráter, da hombridade, da verdade, da justiça, aleluia. Uma geração que não vai se vender, uma geração que não vai trocar, não vai se prostituir, mas uma geração que vai ficar de pé pela palavra e será mais do que vencedor. Aleluia! Harabaxera baralabalabás. O Espírito do Senhor está aqui e Ele quer te encher dessa verdade espiritual, revelar dentro da tua alma, do teu entendimento, essa palavra viva. Quando o apóstolo entendeu isso, quando o apóstolo entendeu o encontro, Pedro, quando ele entendeu o encontro, e quando a alma dele entendeu, quando o espírito dele encontrou o Espírito de Cristo, ele disse assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia.
E quando você entende que não é mais sobre você, é sobre quem Ele é, aí você se torna testemunha de Deus. Aleluia! Andando em verdade, praticando verdade. Não temas. Vai perto do teu irmão. Isso, dá um abraço nele aí. Abraça ele aí, isso. Abraça ele. Isso. Isso, vai aí. Abraça ele. Não fica olhando para mim, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Firmes. Malamassuribiaralabalabai. Você que teve um encontro, você que não se apresenta ou revela mais você mesmo, mas a tua essência revela Cristo, quem Ele é. Você que hoje tirou as sandálias, aleluia, descalçou os seus pés, está preparado para ser conduzido e cheio do Espírito Santo. Eu vejo a depressão indo embora, eu vejo a depressão indo embora. O eu sou, Ele está aqui. Eu vejo a depressão indo embora. Lá naquela casa, aonde havia morte, onde havia dor, aonde havia tristeza, diz o Senhor, vai haver uma coroa, ao invés de cinzas. Eu vou entrar naquela casa e vou fazer tudo novo. Não mais choro. Deus está trazendo cura para essa casa. Vai desaparecer, diz o Senhor, porque você se tornou testemunha de quem Ele é e do que Ele faz. Diz o Senhor assim, Pedro, assim como vai desaparecer, mas também vai aparecer. Aleluia! O Senhor te chama. Ele te chama. Ele te chama. Deixa a chama arder em você. Deixa essa verdade te conduzir. Deixa a verdade do Senhor, aleluia, superar as suas expectativas e as suas razões. Deixa a verdade da palavra te conduzir. Deixa o Senhor te amar. Sinta Deus te amar. Sinta Deus te amar. Este é o lugar que eu escolhi, e neste lugar estão fixos os meus olhos e os meus ouvidos. A oração que é feita nessa casa. Eu não sei o que tem acontecido, Pastor Jean e Miss Laine, eu não sei, mas diz o Senhor Deus, aleluia, os meus olhos estão atentos a esta casa, os meus ouvidos estão abertos a este lugar. Diz o Senhor, todo buchicho, todo murmurinho, toda situação que Satanás estava inflamando, diz o Senhor, eu desfaço o laço, o embaraço, alabaxeira, baralabalabai. Mas continua, não desiste não desiste não, continua. Eu estou mudando a sorte de vocês hoje, diz o Senhor, estou mudando a sorte de vocês. Vai haver sinais dessa mudança de sorte, e vocês testemunharão.
Oh, eu estou mudando a sorte para vocês se derramarem em amor. Aleluia! Ah, a cura. Oh, diga isso. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe aquele cansaço que você sentiu essa semana toda, aquele peso, aquele opróbrio, que você achou que era normal, que não era, era a batalha espiritual que você estava vivendo, de retaliações do inferno contra a sua vida. Mas diz o Senhor, já que você tirou a sandália e entrou no lugar santo, aleluia, eu te coloquei debaixo das minhas asas, te coloquei debaixo das minhas asas, te coloquei debaixo das minhas asas, te coloquei, oh, na baixeira, baralabai, tu és meu, oh, estás guardado, protegido, praga alguma chegará à tua casa, diz o Senhor. Esse é o direcionamento, praga alguma chegará à tua casa mais. Obrigado, Senhor. Obrigado,